Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. A superioridade da palavra de Deus. O que isso significa? Que a palavra de Deus, ela está acima de qualquer palavra. Deus está acima de qualquer coisa. Até porque Ele deixou escrito em Isaías: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Amém, igreja? Então, essa palavra nos leva a compreender que se tem algo que eu tenho que ter como grande e precioso, isso tem que ser a palavra de Deus. Amém, igreja? Porque a palavra de Deus não é uma ilusão como as palavras dos homens, não é? A palavra do homem, ela tem um início, ela tem um fim. A palavra de Deus não tem fim. É para todo sempre. Por que as leis mudam? Porque o homem, ele começa a compreender que aquilo que ele criou ontem já não serve mais. É preciso criar outra lei. O homem cria as suas palavras, né? Quando você era pequeno, você não ouvia falar em ideologia de gênero. Nos anos 80, você não ouvia falar em ideologia de gênero. Ouvia? Não. Isso são palavras de quê? Do homem. Quando você estudava no passado, você ouvia falar que o homem veio do macaco. Quem inventou isso? O homem. Ou seja, as palavras do homem jamais estarão acima das palavras de Deus. Onde é que o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar a um ponto para você entender que jamais você deve deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra de um homem. Que o homem inventa, e tudo aquilo que ele inventa é destruído, acaba. Não é verdade? É verdade. Mas Deus não. As coisas de Deus, ele existe para sempre. As palavras de Deus é para sempre. Ela não tem um ponto final. A palavra de Deus não existe um ponto final. Acabou, não. Acabou, agora nós vamos inventar outra palavra. Deus vai inventar outra, não. Ele disse: eu não mudo, lembra? Eu não mudo, sempre serei o mesmo. Ele quer dizer isso. Que ele não é igual a criança, que um dia é uma coisa, outro dia é outra. Não, Deus ele é superior ao homem. Ele está acima dos nossos pensamentos. Às vezes você acha que Deus é assim, mas Deus é de outro jeito, é o seu pensamento. Nem seu pensamento está acima de um reconhecimento de quem é Deus. Isso quer dizer que Deus está acima de todos e de tudo. Amém? Amém. Não existe ponto para Deus, não acaba, Ele sempre será Deus. E sendo assim, eu e você temos que acreditar na palavra de quem?
Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Por que Jesus falou para a gente ter cuidado com os falsos profetas? Porque os falsos profetas, eles irão aparecer formando palavras dele mesmo. Amém? Esquecendo, levando as pessoas a esquecerem a palavra de quem? A palavra de Deus. Não lembra que o Papa falou aí, disse que queria mudar a Bíblia aí? Um homem. Como é que ele vai mudar uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir? Então a superioridade da palavra de Deus está acima de tudo. Por isso que já está falando superioridade. Aí a Bíblia diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente investidas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua o quê? Majestade. Ou seja, Pedro, ele está falando que nós jamais devemos deixar de acreditar em Cristo para acreditar em fábulas. Engenhosamente quer dizer o quê? Algo que alguém construiu. Algo que alguém construiu. Não, Jesus não vai voltar não. Se Jesus não voltou no ano de 2000, Jesus não vai voltar agora não. Só que não está escrito que Jesus vinha no ano de 2000. Você entendeu? Você entendeu agora? O porquê que as pessoas sofrem? Porque elas querem colocar as palavras do homem acima das palavras de quem? De Deus. Ele disse: eu virei como um ladrão. Ou seja, como é que um ladrão vem? Sem você perceber, sem você saber. Isso quer dizer que você não sabe nem a hora, nem o dia, nem o minuto, nem o segundo em que Jesus virá. Só que o homem, todo ano ele inventa: ó, esse ano vai acontecer, esse ano Jesus vai voltar. Não é assim que sempre aparece um para dizer? Não sabe de nada. E o pior que são palavras engenhosas. O homem inventa. E aí as pessoas começam a acreditar em tais palavras e esquecem as palavras de quem? De Jesus. Elas começam a viver doutrinas dos homens e esquecem de viver a palavra de quem? De Cristo. Amém? Tem pessoas que dizem que não acreditam que Jesus foi arrebatado. Só que nós temos testemunhas de que Jesus foi arrebatado. Mas aí o homem engenhosamente inventa coisas para que as pessoas não acreditem na palavra de Deus. E, infelizmente, pessoas acreditam mais em fábulas, em palavras engenhosas, do que a palavra de Deus. E isso lhe leva a sofrer. Lhe leva a viver uma vida espiritual fraca, mente fraca. Se você for prestar atenção, nos últimos tempos, o que tem crescido de pessoas que têm vivido em momentos de desespero e angústia, e têm caído em tentação, e também tem entrado em momentos de depressão. Por quê? Por causa da fraqueza espiritual. Se você entra em depressão, é porque espiritualmente você está fraco. E as palavras dos homens que são inventadas, elas não fortalecem você espiritualmente. Já foi comprovado que a fé é capaz de curar você.
Até a ciência já provou isso. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam nas palavras dos homens e deixam de acreditar nas palavras de Deus. Pedro estava falando, vocês acreditaram mais em fábulas do que na verdade. Pedro está falando. Aí ele diz, continuando, versículo 17, ele fala assim: Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e o quê? E glória. Honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado. Por que Pedro falou que veio a seguinte voz? Porque ele estava lá e ele ouviu a voz de Deus falando. Amém? Aí a Bíblia diz: em quem me compraste? Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Pedro e os discípulos ouviram a voz de quem? De Deus, falando que Jesus era o quê? A glória o quê? Excelsa. Olha só. Ou seja, nós temos provas que realmente Cristo, ele existiu e foi o quê? Levado aos céus pelo Pai. Aí a Bíblia diz: ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Olha o que Pedro disse. Pedro disse que quando você atende às palavras proféticas, que vem de quem? De Deus. Porque todas as palavras proféticas vieram de quem? Vieram de Deus. Foi escrita pelo homem, mas veio de Deus. Então, quando você ouve as palavras proféticas, o que acontece com você? O que acontece? O bem. Olha o que ele fala, ele diz assim, versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, vírgula. Aí ele fala: e fazeis bem em o que? Atendê-la. Ou seja, me faz bem ouvir as palavras o que? Proféticas. Quando você ouve, você está triste, aí chega alguém para você e fala assim: irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Como é que a pessoa começa a ficar? Ela começa a ficar feliz. Ela começa a entender que tem uma força maior que pode abençoar a sua. É uma palavra profética. Amém? A pessoa chega para você: rapaz, a minha família, o meu filho. Aí ele fala assim: mas irmã, a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então creia que seu filho vai servir ao Senhor. Como é que ela começa a ficar? Alegre. Ela começa a entender que o filho um dia ele vai servir a quem? É palavra profética. E faz bem você ouvir a palavra profética, que vem de quem? Que vem de Deus. Ou seja, o que Pedro está falando? Pedro está nos ensinando que em vez de você ouvir palavras engenhosas dos homens, porque Pedro, quando ele estava falando essas palavras, ele estava combatendo os falsos mestres, que diziam que eram fábulas a ressurreição e a vinda de Jesus Cristo. O próprio apóstolo foi testemunha ocular. Quem? Pedro. E os outros também. Os outros também foram, que viram pessoalmente. Não é fábula, é verdadeiro. Amém, igreja? E você tem que acreditar nisso. Você tem que confiar nas palavras de Deus, e Ele vai abençoar a sua vida.
Aí Pedro diz assim: como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo que as palavras proféticas é como a luz que ilumina. Amém? A luz que o quê? Que ilumina a escuridão. Olha só, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Pastor, como que o senhor pode provar que a palavra é superior mesmo? Simples. Ele disse: e haja luz, e houve luz. Houve luz. Qual foi o ser humano que descobriu de onde veio a luz? Cadê? O homem consegue descobrir? Ele não consegue descobrir, porque ela foi feita do nada, através da palavra de quem? Que está acima de todos. Ele diz que haja luz e houve luz. O homem estuda o corpo humano e cada dia que ele estuda ainda tem mais coisa para ele estudar. Por quê? Porque ele nunca vai saber tudo que ele quer saber. Ele não vai saber, não tem como. É infinito as coisas de Deus. Amém? Cada um dia o ser humano, a ciência descobre uma coisa no corpo humano, não é isso? Cada dia. Por que ele nunca acaba de descobrir? Ele não vai acabar. Ele vai estudar e vai aparecer mais coisas, e mais coisas. Vai ficar louco o homem, porque não tem como. A palavra de Deus está acima de tudo. As coisas de Deus estão acima de tudo. E faz bem elas viverem na sua vida. Amém? Faz bem. Tem pessoas que tomam remédio e não fica curado. Mas quando você fala uma palavra profética na vida dele, ele é curado. Porque a palavra também está acima dos remédios. Você entende isso? A superioridade da palavra de Deus? Olha só. O homem ele inventa. O homem inventa um monte de coisa. Amém? Mas ele não consegue fazer com que o que ele inventa faça um bem para quem? Para o ser humano. Porque tudo que o homem inventa é para o mal. Eu estou errado? Vê se não é. Antigamente as pessoas estudavam de uma maneira. Hoje elas estudam de outra. Só que antigamente as crianças aprendiam mais rápido o ABC do que hoje. Hoje é uma dificuldade terrível, é uma dificuldade grande para ensinar uma criança o ABC. Eu lembro que o ABC era ensinado A, B, C, D, E, né? Não, agora ele pega o X, mostra para a criança o X, para depois mostrar o A. As coisas virou inversa. O homem criou a destruição do mundo. Porque deixou ser levado por quem? Por quem? Por Satanás. A palavra de Deus é superior a qualquer uma. No início, disse Deus a Adão e Eva: você pode comer de todas as frutas que tem no jardim, só não coma desta. Adão e Eva, eles viviam bem, em paz, não tinha perturbação, né? Não tinha pecado, não tinha erro, nada. Viviam em paz, tranquilo. Aí eles deixaram de dar ouvido à palavra de Deus, para dar ouvido à palavra de quem? Da serpente. O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Perderam tudo que Deus tinha dado para ele.
Perdeu tudo. Agora passou a trabalhar para comer, a plantar para comer, que não precisava. Creio eu que até os animais traziam comida para Adão. Tudo era bom. Aí o homem deixou de ouvir a palavra de Deus e tudo se tornou ruim. Você compreende isso? Que a palavra de Deus desde o início é superior do que as outras? Enquanto você não viver a palavra de Deus, por que Jesus ele sempre dizia: guardai a minha palavra no vosso coração? Porque Jesus sabia que a palavra de Deus é superior à dos homens. E se você, meu irmão, não viver a palavra de Deus, para viver as palavras dos homens, fábulas, engenhosas, você vai passar mal. Você vai viver mal. Essa é a verdade. Não preciso estar aqui falando palavras bonitas, palavras lindas, para te convencer, não. A coisa é simples. Jesus ensinava na simplicidade. E era a verdade. Era a verdade. Ele diz aqui, Pedro, ele fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Olha só. Aí ele fala: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Está vendo? Entre tanto homens santos falaram da parte de quem? De Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está vendo como é as coisas? Pedro estava falando: vocês, cuidado com as inventas dos homens, as fábulas engenhosas dos homens, que eles vão inventar, e vocês vão esquecer que as palavras proféticas vieram da boca de quem? De Deus. Não veio do homem. Então, em vez de você viver palavras negativas dos homens, viva as palavras de quem? De Deus. É simples, igreja. Infelizmente o homem está acostumado a viver com tantas coisas. Você chega numa escola hoje, a professora ela roda o mundo inteiro para chegar em um resultado que poderia chegar dentro de poucos segundos. Por quê? Porque o homem vai inventando. Ele inventa, infelizmente é assim. Mas quando você vive a palavra de Deus, as coisas na tua vida é diferente. Você se torna uma pessoa do mundo lá do céu e não daqui da terra. E quando os pensamentos que vêm de Deus, do céu, está em você, as palavras estão em você, você não vive igual as pessoas do mundo. Não vive. Amém, Deus? Você é uma pessoa diferente. Você se torna uma pessoa diferente. As pessoas olham para você e falam: esse homem é diferente. E é diferente realmente. Porque você não vive as palavras engenhosamente dos homens, mas você vive as profecias de quem? De Deus. Amém, igreja? Então não se deixe enganar. Todos nós sabemos que estamos vivendo o fim dos tempos. Praticamente estamos no fim. Não é? Estamos vivendo, praticamente entrando no Apocalipse. Eu creio que a gente ainda não entrou. Mas praticamente estamos entrando. Vamos dizer assim. Aí eu lhe pergunto: em que palavra você vai acreditar? Nas palavras dos homens? Na engenharia dos homens? Ou você vai acreditar nas palavras de Deus? É para você meditar. É para você parar
e começar a meditar. Amém? Em quem você deve seguir? Em que caminho você deve estar? O que você deve fazer? Amém? É para Deus abençoar a sua vida. Amém, igreja? Então, não perca tempo com as engenharias dos homens. Nada. Não perca tempo com isso. Viva as palavras proféticas de quem? De Deus. Que é a palavra que vai te fazer bem. Pedro foi bem claro. Ele deixou bem claro, ó, as palavras proféticas são as que irão te fazer bem. Pedro não está mandando você viver a palavra dele. Pedro está mandando você viver a palavra profética de quem? De Deus. E assim você irá viver bem. As coisas é simples, igreja. Eu não preciso estar tirando palavras de livro de fulano, de ciclano, para poder te ensinar a verdade. A verdade vem de Cristo. E quando você vive ela, a sua vida é diferente. Você não se perturba com nada. Você não se perturba. Você vive tranquilo, em paz. E tudo dá certo na tua vida. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Vou fazer uma oração pela sua vida. Deus abençoar.